para onde a gente vai quando morre. Por séculos, isso foi uma questão de fé. Mas, e se fosse uma questão de exploração? E se, tipo, um continente desconhecido, a vida após a morte pudesse ser mapeada? Pois é. Lá no comecinho do século XX, um pesquisador italiano teve uma ideia bem diferente. E se os relatos sobre a vida após a morte fossem tratados não como histórias isoladas, mas como diários de bordo de exploradores? Ele acreditava que, se comparasse centenas desses relatos, um mapa coerente ia começar a aparecer. A grande questão é fascinante. Se essas narrativas de gente diferente, de épocas e culturas diferentes, mostrassem padrões consistentes, o que isso revelaria sobre a experiência da morte? Ok? Vamos mergulhar nisso. A nossa jornada começa com um cara que desenhou esse mapa, o pesquisador psíquico Ernesto Bozano. O lance dele não era ir atrás de um único fantasma, mas sim de uma geografia da alma. O método do Bozano era revolucionário para a época. Ele juntou um monte, mas um monte mesmo, de comunicações mediúnicas e tratou tudo como dados. O objetivo dele não era provar que uma história específica era a verdade, mas sim identificar as concordâncias admiráveis entre elas, sabe? Aqueles pontos de referência que apareciam de novo e de novo. O físico Sir Oliver Lodge resumiu perfeitamente a essência do trabalho de Bozano. Assim como os mapas da África foram construídos a partir de relatos consistentes de muitos exploradores diferentes, Bozano acreditava que um mapa do mundo espiritual poderia ser traçado do mesmo jeito. Então qual é o primeiro marco nesse mapa? É o próprio momento da morte, a separação do corpo físico. E o que os relatos dizem sobre isso é a primeira grande surpresa. Contrariando totalmente o que a gente espera de uma agonia terrível, o padrão que aparece esmagadoramente nos relatos do Bozano é a ausência de dor no momento final. Seja por afogamento ou ferimento de batalha, os relatos descrevem consistentemente uma libertação súbita do sofrimento e uma sensação de cura instantânea, uma profunda surpresa ao se sentirem, de repente, bem. Depois da separação sem dor, um fenômeno notável e incrivelmente consistente é relatado. Qual seria a primeira impressão, a primeira memória dessa nova existência? É a visão panorâmica da vida. Caso após caso, os exploradores de Bozano descrevem uma recapitulação instantânea e vívida de toda a sua vida, não como uma memória distante, mas como uma experiência presente. Cada ação, cada palavra, vista e sentida num único momento abrangente. Após a revisão da vida, a jornada continua. A consciência entra então numa fase de profunda desorientação, um estado que muitos dos relatos comparam a um sonho. O padrão aqui é claro. Quase ninguém percebe de cara que morreu. A sensação de estar vivo é tão completa, tão normal, que a morte simplesmente não parece uma explicação plausível. A mente busca outras respostas. É um sonho, uma alucinação, ou, no caso do soldado Tiny Platz, apenas uma pausa antes da próxima batalha. A primeira ficha que começa a cair, geralmente, vem de pistas do mundo que ficou para trás. No caso 6, uma mulher recém-falecida ouve suas amigas conversando sobre ela na sala ao lado, mas elas usam o verbo no passado. Ela era excêntrica. É um detalhe pequeno, mas chocante, que planta a primeira semente da dúvida. O momento decisivo, o ponto de virada relatado em inúmeros casos, é este: a visão do próprio corpo físico, inerte, abandonado. Para muitos, essa é a prova irrefutável que finalmente quebra a ilusão de se estar sonhando. Então, o ponto crucial é essa percepção. Não é uma transição suave para uma nova consciência, mas um momento de profundo choque e reavaliação. A primeira etapa da jornada está completa. A negação dá lugar à realidade. Mas o choque não dura. Quase que imediatamente, ele é substituído por um dos aspectos mais consistentemente relatados e reconfortantes de toda a experiência: a recepção. Esta saudação simples e direta, dita a um soldado chamado Jim Nolan por seus camaradas que já haviam morrido, captura a essência dessa recepção. Não é grandiosa ou celestial, mas profundamente humana e familiar. É um reencontro. Os relatos descrevem consistentemente serem recebidos por entes queridos. E, curiosamente, a aparência deles é idealizada. Aqueles que morreram na velhice aparecem jovens e vibrantes. Crianças que faleceram aparecem como teriam se tornado adultos. É uma reunião não com o corpo que se foi, mas com a essência da pessoa em sua forma perfeita. Uma vez acolhido,
O recém-chegado começa a aprender que este novo mundo, embora pareça familiar, opera sobre um conjunto de leis físicas e metafísicas completamente diferentes. A primeira grande lei é a da afinidade. Bozano descobriu que os relatos descrevem um tipo de gravidade espiritual. Não há um julgamento externo, em vez disso, cada indivíduo é naturalmente e inevitavelmente atraído para um ambiente e companhia que ressoam com sua própria natureza interior, seus méritos e deméritos. O resultado direto dessa lei é notável. Indivíduos considerados mais evoluídos descrevem chegar a lugares de luz e beleza. Já aqueles com uma natureza mais terrena ou egoísta relatam ambientes nebulosos e confusos, povoados por outros semelhantes. Essencialmente, cada um encontra o seu próprio nível. A segunda lei fundamental é talvez a mais difícil de compreender, mas explica por que o mundo espiritual é frequentemente descrito de forma tão terrestre. É o poder criador do pensamento. A ideia é que, nesse plano, pensar é criar. O pensamento não apenas precede a ação, o pensamento é a ação, capaz de moldar o ambiente e a aparência. Esta citação do espírito comunicante Amicus resume perfeitamente o conceito. Roupas, casas, paisagens, tudo o que é descrito nos relatos é visto como uma manifestação objetiva do pensamento, seja individual ou coletivo. É a chave que, segundo Bozano, decifra a aparente contradição de um mundo espiritual com características materiais. Vamos recapitular a jornada até agora. O que Bozano mapeou não é um destino, mas um processo, uma transição da confusão para a compreensão. Esses 6 estágios formam o núcleo do mapa de Bozano. Da separação do corpo à aprendizagem das novas regras de existência, ele identificou um arco narrativo surpreendentemente consistente que atravessa centenas de relatos independentes, formando um roteiro para a crise da morte. E isso nos deixa com a pergunta final. O trabalho de Bozano revela a geografia de uma dimensão real e objetiva? Ou será que ele, sem saber, mapeou algo igualmente profundo? As estruturas universais da psique humana enfrentando seu maior mistério. A consistência é inegável. O seu significado final permanece aberto à interpretação.